E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann segue falando de carreira com esses três grandiosos profissionais. Acabou. E por que você fala espremido assim? Aqui Felipe Bragato. Adoro falar assim. Estamos brincando de fazer vozes. Amiga, eu nem consigo fazer isso. Lá, vozinha, ele consegue. Hoje nós faremos este episódio como se fôssemos dubladores. Minha filha adora me imitar, que ela fala que eu faço voz de locutora. Minha própria filha fala que eu só passei a vida fazendo isso. Então vamos lá, você ainda não conhece sua próxima carreira. Não, você não conhece a sua próxima carreira, Steve. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann. Anderson Barra aqui com vocês. Estamos começando. É o resultado de 2025. Olha o que 2025 Gente, faz. cachaça. Olha como nós chegamos ao último episódio Quase de não 2020. Quase não chegamos. E você? Como é que você tá? Me conta como é que você tá. E chegamos também ao último episódio dessa temporada incrível. O jogo invisível das carreiras, como identificar e sobreviver em 2026. A gente tá chegando no último episódio, eu ainda não decorei o nome inteiro da temporada. Toda vez eu tenho que virar pra ler, porque realmente é muito importante, né? A gente identificar o jogo invisível, o que é abstrato, mas que faz toda a diferença. E neste episódio número 5 dessa temporada, vamos falar sobre um tema bem instigante. Você ainda não conhece sua próxima carreira. E eu posso te provar. Estamos começando! Venha conosco! Meu Deus. É o Scooby? Pai. Eu não sei. A sua próxima carreira pode ainda não existir. E claro, se ela não existe, você não a conhece, né? E isso, será que é libertador? Fica a reflexão aí. Vamos trazer mais uma vez o dado do Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial. Falamos bastante dele aqui nessa temporada, né? Fala que 39% das habilidades que são mais demandadas no mercado vão mudar até amanhã. Ou seja, até 2030. Piscou, tá lá. Piscou, tá lá. Ou seja, se você vai escolher um curso universitário ou mesmo um mestrado, uma pós, escolhe bem, porque o que você vai fazer, o que você está pensando em se especializar aí, pode ser que não seja mais relevante em 2030. E mais um dado, a Josh Bersin Company, que estuda essas transformações do trabalho global, defende que as empresas precisam deixar de ser job-based e se tornarem skills-based. Ou seja, centradas em habilidades e não em cargos. Tem mais dado aqui que a gente vai falando ao longo desse episódio. A McKinsey, por exemplo, fala que 375 milhões de pessoas vão mudar de ocupação até 2030 e todos esses dados para a gente esquentar aqui as nossas discussões, as nossas conversas, para trazer elementos aqui para a gente. A pergunta que fica é, você aí, caro ouvinte, tá preparada? Tá preparado para trabalhar com o que ainda não existe? Alberto Reutemann, modelo de cargo fixo, nasceu lá na Revolução Industrial, acabou? Acabou e pena do RH que contratou consultoria para fazer plano de cargos e salários, analista 1, 2 e 3, gerente 1, 2 e 3, júnior, plano e sênior. Esse negócio acabou. Mesmo? Mesmo. Mas ainda existe dentro dos empregos. Existe, mas ainda tem uma resistência, né, das pessoas e não faz o menor sentido. Quando que você deixa de virar analista 2 para virar 3, sênior para júnior para pleno? Ou seja, está certíssimo, a gente vai viver uma revolução do processo. Eu gosto de dizer que a gente talvez esteja vivendo a revolução do cisne negro das carreiras, né? Como o Nassim Taleb tem um livro chamado Cisne Negro, justamente porque não se sabia que existiam cisnes que não eram brancos, né? Até que uma navegação até a Austrália descobriu que existiam cisnes negros e mudou a biologia, ou pelo menos o conhecimento da fauna daquele país e da estrutura dos cisnes. A gente vai conhecer
profissões novas e, obviamente, que demandam características e conhecimentos novos e habilidades novas. Pouco tempo atrás não se falava sobre engenharia de prompt. Então, hoje você sabe que tem pessoas que se especializam em criar prompts cada vez mais refinados, e eu acho que daqui a pouco a gente vai ter um mercado, se é que já não existe, Fê pode dizer, de vendas de prompts. Né? A gente vai falar, olha, criei um prompt incrível aqui que você pode usar, e uma série de outras questões, principalmente de engenharia reversa, se vier nave espacial para cá. Então a gente vai aprender coisas novas. Ele tá querendo falar do 3D Atlas. Eu quero falar. Todo mundo Veio, sentiu. pairou aqui, ó. Pairou aqui, Ele 3D veio. Atlas. Mas no veio aqui momento nessa que a gente mesa. tá gravando esse podcast, inclusive... A gente nem sabe se a gente vai estar vivo, né? Exato, pode ser que alguma coisa já tenha acontecido. Já, pode ser. Porque a gente Se tá... você está vendo este podcast agora... Sinal que o mundo não acabou. Sinal que o mundo não acabou. Ainda. Mas a Até o data final. pra gente descobrir é final de novembro. Então a gente já pode ter morrido com a chegada do 3 e Atlas. Pode ter acontecido isso. Ai, Depois que dá uma top. checada Ai, lá. que 3 bad vibe. e Atlas. 3 e Atlas. Mas novembro, que foi agora? Isso é, Isso quando que a gente vai, tá que foi. gravando. Tá bom. Você tá A gente vendo tá isso? gravando. Desencana, tem nada a ver não. Vai, Tem. bora. Se você tá Tamo vendo, vivo. tá tudo bem. É. Se você não tá vendo também, você não vai ver. Então, É isso, tudo pouco bem, importa. né? Mas- Anderson, você acha que esse papo de ressignificar carreiras, de pensar que as pessoas precisam ser muito mais avaliadas pelo que entregam do que pelo título que tem? Eu falei de ser libertador lá na abertura. Você acha que é um tanto libertador? Porque, assim, muitas vezes as empresas ou o mercado tem uma determinada expectativa porque a pessoa tem determinado cargo ou determinada formação. E, às vezes, o que a empresa precisa vem, apesar dos cargos, apesar das formações, vem de outras fontes, né? Você acha que o mercado fica mais democrático? Eu acho que essa conversa é mega mais profunda do que a gente tá trazendo pra cá, inclusive. Me permita, Alberto, discordar mais uma vez Discorde. educada e gentilmente de você. Acostumado já a sofrer críticas e bullying de todos vocês e da sociedade, E do de mundo. todo mundo. Dos Tá tudo haters? É. Porque, gente, os modelos de gestão de cargos dentro das organizações vai acabar? Eu não acho que vai. Até porque em organizações complexas, com 80 mil pessoas, com 100 mil pessoas, a coisa não pode ser tão orgânica assim. Ah, faz todo mundo aí o que quiser, do Não, jeito que e você tem uma quiser questão de e legislação etc. trabalhista Legislação, também. equidade, É. etc. Sim. Então, eu acho que isso é um ponto. E o outro ponto, falando a respeito de gestão de carreira, a gente trata muitas vezes desse tema como se a gente fosse dar cavalos de pau, né? Como se as coisas fossem acontecer de maneira completamente diferente. Vou dar o meu exemplo. Eu já trabalho em consultoria há, sei lá, 15 anos, talvez um pouco mais, não parei para fazer as contas. No entanto, se eu pegar o Anderson de hoje, ele é um profissional completamente diferente do Anderson do passado. Isso não significa que a minha carreira tenha mudado, mas eu ressignifiquei aquilo que eu faço a bordo desse processo. Então, eu acho que tem alguns cuidados aí, porque falar, vamos ter carreiras completamente diferentes. Não, eu acho que dentro daquilo que a gente faz, Mas a acho gente que vai isso- achar 1 milhão de formas diferentes de fazer. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é sobre isso. É sobre a gente ir se transformando, se deixando transformar pelas inovações que vão surgindo, pelas ferramentas que vão surgindo e ir se transformando cada dia um Claro. pouco. Eu né? veja, quando eu comecei a trabalhar com o Alberto, por exemplo, Uhum. e aí já são Mais uns de 12, 13, 12, 13 anos. 13 anos. A gente entregava para os clientes resultados de projetos de consultoria em uns books de Impressos. papel, assim, É. enormes. Cheio de gráficos. Desse tamanho, Iam né? pesar em alguma gaveta, né? Ah, com certeza iam. Para vender, a E gente depois iam levava. para reciclagem. A gente levava mala Pastas. para mostrar os exemplos do que a gente fazia. Saudosista já tá o nosso discurso, né, Alberto? Já tá. A gente fala na nossa época. Na nossa Ixi, época, levava já- umas já pastas. dá, nossa Nossa, época é gente. agora, né, Felipe? E ó, você sabe que falando de carreira, o Anderson falou do exemplo dele, eu vou dar o meu exemplo aqui de carreira também, que eu acho que é isso. Eu acho que a carreira, ela vai se transformando, ela vai ramificando, mas não que ela mude tanto, que eu também tô lá na consultoria há 20 anos, sei lá eu. E aí, comecei como designer dentro da consultoria, mas ao longo dessa evolução de carreira, eu fui descobrindo outras coisas que o design agrega
mas eu não sou mais um designer, não tenho mais o Você não é mais um cargo, designer né? gráfico. Gráfico, né, exato. Fê? Design de experiências agora, porque você consegue agregar outras coisas. Então, acho que a primeira pergunta para você saber se a sua carreira ali, se você conhece sua carreira, como é que vai ser o próximo passo da sua carreira, é saber, primeiro, se tirar o teu cargo, você existe? Boa pergunta. Que isso já dá um bom norteador para você. Se tirar teu cargo e você não souber quem você é, já fica um pouco mais difícil de você entender qual é o próximo passo da sua carreira. Então, precisa entender o que eu sei fazer ou o que eu preciso aprender, desaprender para conseguir evoluir e criar outros passos dentro da minha trajetória profissional. É que eu acho que tem algumas situações que o cargo se confunde com a carreira. Sim. Advogado. Isso. Advogado. A gente falou isso, inclusive, acho que no primeiro ou no segundo episódio dessa temporada, que é você não é sua carreira. Uhum. Exato. Essa separação precisa acontecer, né? Você A tá gente falando de falou. profissão, né, Alberto? A profissão se confunde com a carreira e o barra cargo. Então Claro, você. é profissão médico, e É. dentro da profissão médico você pode ter uma infinidade de carreiras diferentes, né? Exatamente. Mas é isso que o Fê falou, é super importante, porque se acabar o cargo na tua empresa, automaticamente você vai ser demitido, ou você pode ser reaproveitado pelo skill based. Assim, ó, a gente não vende mais tal produto, mas você é especialista nesse produto. Uhum. Então, E essa sua habilidade te serve e te ajuda a fazer tal coisa. vai para outro lugar, dentro da empresa. Mas o duro é quando você tem justamente os cortes relacionados à perda de determinada função. Aí você não muda tudo. Gente, aprender é o novo trabalho. Exato. É o próprio trabalho, é aprender o tempo todo. E a gente falou na abertura da pesquisa da McKinsey, essa pesquisa fala que o reskilling não pode ser reskilling. Reskilling. Reskilling e Vamos para quem upskilling. não sabe. Para quem não sabe o que é Qualificação reskilling, e requalificação. por que a gente não fala assim? Poderia. Qualificação e requalificação. É verdade. A gente poderia. Porque o poderia. mundo corporativo gosta de buzzword, gosta de gourmetizar. Então tem que falar Os reskilling, americanos upskilling, Deskilling. É o deskilling. Que pode ser desaprendizagem. Isso, mas daí se a gente fosse traduzir mesmo assim, poderia ser então? Qualificação, requalificação e desaprendizagem. Adoro quando a Traduzindo. gente simplifica Muito as bem. coisas. Desqualificado. Mas a média global, e você sempre fala disso, aliás, eu adoro quando você fala esse dado, que você fala muito bem sobre ele, da necessidade da gente se requalificar pelo menos a cada 5 anos. Ah, por conta da nossa taxa de depreciação de habilidades. Cara, eu acho tão deprimente por falar em depreciação. Porque assim, em contabilidade, inclusive, né, você que é contadora, Depreciação é que perda é de valor. Né? contador, a gente coloca lá depreciação, por exemplo, dos automóveis da empresa. Todo ano você tem que aplicar lá uma taxa, um percentual, uma taxa de depreciação do bem. Uhum. E da mesma forma que os bens depreciam, a gente, além de se depreciar na depressão, a gente se deprecia também no nosso Claro valor. que sim, claro que sim. Inclusive, ouso a dizer que esse dado já deve estar até bastante desatualizado. Né? A última vez que ele foi apurado, ele constatou que nós depreciávamos a uma taxa de 20% ao ano. Logo, se ficarmos 5 anos sem aprender absolutamente nada, seríamos um profissional completamente irrelevante. Mas é até mais, né? Porque se você for colocar o percentual por cima do percentual, é até mais rápido, né? De qualquer maneira, você tá falando os juros compostos da depreciação, das nossas habilidades, né? Meu Deus! Mas que isso não dá angústia. 5 anos, gente, dá um pouquinho mais. Mas porque 20% ao ano, você tem 100%. Tá tudo 20% bem, gente, todo mundo quase já isso. entendeu o contexto. Mas você tá depreciando. Tá depreciando. Mas eu acho que hoje já é um período bem mais curto. Hein? Eu também acho. Se Eu você também acho. não se atualizar e não tiver o Always Beta, como a gente falou nos dois episódios atrás, você tá fora do mercado. Eu acho que a régua tá subindo todo dia, toda hora. E simbolicamente, 2, 3 meses já te mostra uma diferença brutal. Mas calma, nós estamos aqui nesta mesa com especialistas em aprendizagem. A gente trabalha com isso todo dia. Uhum. Em educação de adulto, aprendizagem, a gente está estudando o tempo todo. Eu fico muito preocupada quando você fala isso, que 2, 3, 4 meses, se a gente não se atualizar, a gente vai perdendo relevância e tudo.
Porque a minha preocupação diz respeito a quão profundo a gente consegue ser num curto espaço de tempo. Então, o mercado vem falando muito de microaprendizados. O Fê sempre fala assim, precisa conhecer as ferramentas, elas mudam o tempo todo. O Fê é maravilhoso, nos ajuda muito, que 2, 3 vezes por semana ele está colocando lá, olha, nova atualização em tal ferramenta e tal. Mas isso me preocupa um pouco e eu vou trazer polêmica para essa mesa. O quão profundo a gente está sendo nesse aprendizado. O quanto, eventualmente, a gente não está se prendendo em estar atualizado, mas não necessariamente de aprender um aprendizado que nos transforme mesmo. A gente consegue, faz parte do ser humano, aprender mesmo tão rápido, ser tão profundo. Então, por exemplo... a gente agora fazendo mestrado, a gente vê que é outro estilo de aprendizagem. Você tem que mergulhar muito mais profundo, sabe? É algo muito mais consolidado. Eu tenho medo da gente estar também, sabe, entrando nessa onda de precisa aprender o tempo todo e aprender superficial, sabe? Me parece, Amanda, que são coisas que coexistem e são até dilemas diferentes, você quer saber? Porque acho que a gente vive uma crise de superficialidade, sim. Tanto que outro dia a gente estava trocando um pouco a respeito disso, sobre a síndrome de Dunning-Kruger. Eu não sei se foi com o Fê, se foi Foi o Fê que trouxe, com o Alberto e tal, mas que diz respeito, né, a basicamente uma visão em que quanto menos a gente conhece a respeito de algo, mais especialista naquele tema a gente vai Acho que percebendo que é. E quanto mais você conhece, mais você vai se dando conta do quanto você não conhece a respeito daquele tema. E no mundo de mídias, né, sociais, de Reels e tudo mais, a gente vê 2 stories a respeito de qualquer coisa. Se tornou E especialista. se tornou um big de um especialista e já acha que pode falar a respeito daquilo. E para mim isso não é aprender, isso é uma dissonância do momento que a gente vive. Acho que isso é um capítulo da história. E o outro capítulo... Mas é legal a gente deixar bem claro que não é sobre isso que a gente está falando. Exato. E o outro capítulo é isso. Precisamos aprender no dia a dia, sim, a atualização faz parte, né, e ela pode ser alguma coisa ali mais pontual relativo ao nosso contexto, mas provocar esses momentos de introspecção profundo para se dar conta de alguma coisa que está acontecendo é igualmente importante. Na minha visão de aprendizagem, essas coisas precisam coexistir. Eu acho que, inclusive com a questão de inteligência artificial, vem muito dessa questão da superficialidade, né? As pessoas ficam no superficial ali. Agora, uma coisa que precisa deixar muito clara, que tem a ver com o que o Andy estava trazendo, que é, aprender não é você acumular informação, porque senão é isso. Você vai vendo um monte de coisa ali, você vai achando que aquele acúmulo de informação você está aprendendo. Acho que hoje o que demanda da gente é aprender mais rápido. Isso não quer dizer que você vai aprender com menos profundidade. Acho que você precisa aprofundar. É isso, mestrado, cara, é um jeito diferente de aprender, que você se aprofunda mais. Mas hoje é uma outra forma de aprender, que você consegue aprender outras coisas mais rápido lá no mestrado também. Então, a questão é, o que você está aprendendo, o que você está pegando de informação e transformando em conhecimento, melhora ou muda suas decisões no dia a dia? Acho que se isso, de alguma forma, mexe esse ponteiro, você não está só acumulando informação, você está com um pouco mais de conhecimento do que aprendendo alguma coisa mesmo. Aplicabilidade, né? Exatamente. O quanto você aprende e consegue aplicar rápido no seu dia a dia. Isso sim. Eu tenho um receio que boa parte do universo de conhecimento que a gente tem hoje, ele corre, acho que em todas as áreas, riscos de sucateamento. Então, eu fico imaginando lá aquele engenheiro de energia que se especializou em fazer foguete para ir até levar satélite para estratosfera. E aí, de repente, vem uma nova tecnologia que faz o foguete dar ré e estacionar. Eu imagino que esse tipo de adaptabilidade vá de encontro a quase tudo aquilo que esse engenheiro saiba. Quando se inventa uma nova tecnologia, chega uma descoberta da robótica, ou mesmo da computação quântica. Que é outro capítulo que vai mudar radicalmente as nossas vidas. E aí você fica pensando, eu sou tão especialista assim, e de repente hoje a tecnologia sucateia boa parte daquilo que eu sabia, não sei nem mexer mais no software. Esses dias aí eu estava falando com um arquiteto amigo meu, e ele virou para mim e falou assim, Alberto, aquele AutoCAD que a gente fazia, eu aprendi, eu fiz o curso e não sei mais mexer nesse negócio.
chegou um ChatGPT lá e faz para mim, inclusive, e fora os decoradores de ambiente, engenheiro. Então, assim, a gente vai ter que ser muito certeiro na escolha de conhecimentos que não vão depreciar caso eu escolha me tornar um especialista. Mas eu acho que todos vão depreciar, esse é o ponto, viu, Alberto? Acho que tudo vai depreciar. E isso é uma das coisas que nos exige ficar o tempo inteiro, óbvio, se quisermos manter a nossa relevância profissional, né? Descobrindo sobre o que a gente precisa aprender naquele momento. Eu não acho que vão ter profissões que vão ser extintas. Não vão acabar os engenheiros, não vão acabar os médicos, né? Não vão acabar os programadores, mas tudo isso vai mudando de contexto, né? Vai evoluindo, né? Claro. Gente, eu tava aqui buscando uma referência, rapidamente vocês estavam falando, eu lembrei de um negócio que eu li outro dia. Você falou do Yuval Harari no nosso último episódio, que você quer tirar uma foto com ele, a gente espera em breve que você tire, mas no livro dele, Homo Deus, que é Uma Breve História do Amanhã, ele fala sobre essa coisa do conhecimento se tornar obsoleto, e daí ele fala assim, conhecimento que não muda o comportamento é inútil, que o Fê falou, mas aquele que muda o comportamento perde rapidamente a relevância. Quanto mais dados tivermos e quão melhor compreendermos a história, mais rapidamente a história alterará seu curso e mais rapidamente nosso conhecimento se tornará obsoleto. Isso que esse livro do Yuval já deve ter aí uns 4, 5 anos. Você tá com essa informação aí? Sim, não, mas eu busco aqui. Então, assim, o crescimento exponencial do conhecimento cria novas realidades que, por consequência, demandam novas habilidades, né? Então, Amanda, sabe de quando é o livro? Tá 10 super anos, desatualizado. 2015. Nossa, Cara, 10 anos. 10 anos. Não, ele está super atualizado. Mas faz muito Faz Está sentido, super né? atualizado. Faz muito Mas sentido. veja como esse cara tava à frente do Como tempo. vale frente essa selfie? do Você vê tempo. como vale Vale essa a selfie selfie. que você quer tirar. Vale. Então, gente, só sei que nada sei, né? Por favor. Mas esse é o ponto, né? Porque assim, quando a gente fala de carreira, a gente está falando que existe uma congruência de conhecimentos dentro de um mesmo guarda-chuva que te capacita a exercer uma profissão. Então a gente está falando do médico, do advogado, do dentista. Então você tem uma quantidade enorme de variáveis que se comunicam no mesmo tronco, sei lá, na mesma espinha de peixe de temas que fazem com que você se torne um profissional dedicado àquilo. Eu acho que a gente vai viver uma época de habilidades transversais. Então vai ser muito possível que eu contrate, sei lá, um profissional de eletricidade pela visão analítica dele, pela visão sistêmica, porque ele conhece bem o aspecto cartesiano dos processos, do encadeamento. Então, a gente sempre ouviu falar que o Itaú é um banco de engenheiro, né? Então, você levou engenheiros que tinham visão sistêmica para construir processos, para construir produtos e tal. E eu acho que a gente vai viver esse tipo de realidade. Você vai ser contratado porque você tem um aspecto pragmático. Então, você vai poder vir trabalhar aqui na minha empresa de eventos. Mas eu sou biólogo. Ótimo, você vai vir para cá porque você tem uma visão universal de ecossistemas diferentes. Então, eu acho que a gente vai viver essa época em que as carreiras, talvez elas até percam seus respectivos nomes. Eu concordo, o médico sempre vai ser médico, o dentista a gente vai precisar, mas boa parte dessas carreiras, talvez elas desapareçam, porque a gente vai estar mais preocupado com as habilidades das pessoas e não pelo diploma delas, né? Sim. Acho que os cargos, como o Andy trouxe, ele precisa da carreira, do cargo para organizar as empresas. Acho que isso é uma coisa que vai se manter. Mas a gente falou, inclusive, lá no começo dessa questão do job-based e do skills-based, né? Que eu acho que conecta super com o que você trouxe. Porque a gente precisa olhar pela competência da pessoa ali. Então, tira o cargo dela, tira a carreira dela. Que competências essa profissional tem que estar ali. E aí sim você consegue conectar isso ao teu desafio que você tem que resolver. Então você deixa de olhar, tipo, eu tenho um líder resolvendo alguma coisa, eu tenho um analista, eu tenho um sênior, um pleno, mas eu passo a olhar quem tem a competência X, Y ou Z para me ajudar nesse determinado desafio, independente do de qualquer cargo, coisa, né? Claro. Isso. É isso. Gente, qual que é, então, a nova lógica da relevância, na opinião de vocês? Posso começar? Na minha perspectiva,
significa estar atento e tomar muito cuidado e ficar muito alerta quando você se perceber em processos ali muito repetitivos no seu cotidiano. Isso para mim é sempre sinal de alerta. Você tá ali sempre quando você começar a repetir o jeito de fazer as coisas de maneira constante, isso é sinal, inclusive, de potencial automação. Então, começou a entrar numa rotina que não muda, as coisas se repetem, é hora da gente começar a questionar onde estão ali as nossas oportunidades, a meu ver. Isso me preocupa um pouco. Porque criar padrão, e aí a gente vai lá, bom, pelo menos eu fui, pode ser que não tenha nada a ver, mas eu fui lá pro Csikszentmihalyi, né? Onde ele fala da importância da gente criar flow. Mihaly Csikszentmihalyi. É que Chickens já me remeteu a outras Fome, coisas. Tá com Imaginei fome. galinhas. Adoro, né? Mihaly Csikszentmihalyi é um dos autores favoritos, assim, que eu gosto, sempre volto e É leio. o cara lá do Flow. E ele fala justamente disso, da importância da gente para ganhar produtividade, para a gente conseguir produzir bem, né, e com qualidade, não só em termos de volume, que é importante a gente encontrar esse lugar do flow, né? Quando é que eu encontro ali, meu pai diria, quando é que eu encontro o veio? E vou, e ali eu consigo produzir, né, bem, porque eu tenho um padrão, porque eu tenho uma repetição, eventualmente. Então, ele fala coisas simples, né? Então, por exemplo, separa o seu dia em fatias, né? Então, assim, o momento que eu vou escrever e-mails, o momento que eu vou pagar contas, o momento que eu vou fazer telefonemas, o momento que eu vou... E claro que ele não falou isso, porque eu acho que não tinha tanto, mas eu acrescentaria olhar as redes sociais. Então, me preocupa um pouco isso que você falou, da gente... E outra, parece que a gente tem que viver sempre na zona de desconforto. Não sei se eu concordo. Acho que é um pouco isso. Cara, eu não acho. Eu acho que a gente tem que estar bem com as nossas coisas. Uma coisa não invalida a outra, Amanda. Uma coisa não invalida a outra. Acho que a gente gourmetizou esse negócio do desconforto também, sabia? Assim como esse lance... Tem que estar com falta de ar o tempo todo, Não, mas senão acho não que tá bom. não é o tempo inteiro. Mas buscar a repetição de padrão é o que o nosso cérebro faz até por instinto, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Caramba, o nosso mas... cérebro, ele quer repetir padrões, porque isso nos ajuda a economizar energia. Biomimética, não é Agora, esse o nome do negócio? Está no hábitos atômicos, né? Você Então, assim, não é legal a gente olhar para o que o nosso corpo, a nossa natureza faz bem de forma tão perfeita e a gente replicar para como a gente trabalha, para como a gente faz as coisas só aqui? que talvez isso não seja completamente condizente com o momento de mundo que a gente está. Quando o Csikszentmihalyi, Mihaly Csikszentmihalyi. esse, fala a respeito do flow, ele está num outro contexto de mundo. Né? Ele está falando a respeito disso há 20 anos atrás, se não mais. E a gente está num salto tão grande de evolução do mundo, em que nos últimos 10 anos a gente gerou mais novidade do que quase que em todo um período da existência da civilização moderna, que a gente tem que colocar essas coisas a bordo de um contexto. Ninguém vai ficar loucão todos os dias falando, meu Deus, o que pode ser diferente? Mas a gente tem que se provocar a isso com alguma intensidade. Eu não posso estar só com o meu piloto automático ligado. Ninguém fica na zona de tensão o tempo inteiro, mas eu não posso existir sem ir para ela em dados momentos e me provocar a ir para ela, sabe? Sim, faz todo sentido. Agora, trazendo a questão do que você perguntou, qual é a nova lógica da relevância, né? Para mim, trazendo um pouquinho para a tecnologia aqui, é entender se você se você fosse um aplicativo, você seria atualizável? Acho que você tem que ser atualizável. Não, e o número agora não é nem atualizável, né? O que se analisa em termos de aplicativo é quantos são apagados. E é isso que eu ia chegar Seria exatamente apagado? aí. É isso. Porque assim, você é um aplicativo, você ainda está com usuário? Você é atualizável? Você está rodando num sistema antigo ou já te desinstalaram ali do smartphone? Então é isso, para você conseguir se tornar e manter relevância na sua carreira, nos seus próximos passos aí, é você continuar sendo atualizável, não rodar em sistema antigo. Estamos na lógica do utilitarismo? Utilitarismo?
Acho que sim. Acho que a gente traz um pouco da lógica do utilitarismo quando a gente fala que você precisa ser atualizável. Não tem como Agora, fugir. talvez mereça vocês colocarem o ouvinte que não esteja a bordo dessa lógica dentro dessa conversa, né? Quer falar? Pode falar. A lógica do utilitarismo é a pessoa só tem valor Enquanto ao ela está passo produzindo. Né? do que proporcionalmente à utilidade que ela tem, né? Então, assim, ela é bem polêmico, né? Então, assim, e sendo que a gente sabe que enquanto humanos, nós não somos úteis 200% do tempo, né? Então, essa lógica do utilitarismo das pessoas acaba nos levando para a lógica do utilitarismo do aprendizado, e aí você tem os alunos mais jovens em muitas escolas hoje questionando, mas por que eu tenho que aprender tal fórmula se eu quero seguir tal carreira? Meu filho, você tem que aprender porque isso vai te ensinar a raciocinar. Porque a gente precisa aprender a raciocinar. Não é necessariamente porque eu vou aplicar. E a gente sabe que num contexto de informação abundante que nós temos, à nossa mão, a gente precisa de filósofas e filósofos. Pessoas que saibam pensar, né? Porque para executar a gente vai ter máquina. Então, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nessa lógica do utilitarismo, porque o pensamento é útil. Isso talvez seja uma das coisas que vai mudar bastante, porque é o fato de que a gente vive um mundo corporativo muito cruel com a diversidade, né? E eu acho que o utilitarismo, conforme você vai ficando mais velho, ele vai ficando cada vez mais evidente. E se a gente está falando que a tecnologia e a digitalização são aspectos necessários, a gente vai forçar as pessoas a terem carreiras cada vez mais voltadas para a inserção de tecnologia. Então, quanto mais você estiver ligado nos aplicativos, nos SaaS da vida, você vai estar sendo relevante. Gente, por falar em relevância, vamos trabalhar? Bora! Vamos ser relevantes. Vamos falar de utilitarismo. Nossa, mas essa conversa podia continuar, que eu tô aqui com uma listinha de pensamentos a respeito dessa... Faz só a última inserção. Não, vai aí. ficar para as próximas. A gente tem um 2026 inteiro cheio de transformações. E esse tema com certeza vai vir à pauta, né, novamente. Então que a gente vive um ano lindo, cheio de aprendizagem. É isso, até porque a gente não tem a menor audácia de achar que a gente vai trazer aqui alguma coisa finalizada, né? São boas conversas, boas discussões, bons insights para te provocar a pensar. É isso, você não vai ser substituído por uma IA, você vai ser substituído por quem souber usar uma IA. Então, gente, o futuro é sempre imprevisível, mas dá para você ir se preparando, basta você continuar aprendendo. Então, que em 2026 você siga aprendendo. E a Escola do Caos está aqui para te ajudar nessa missão tão importante. Parabéns por 2025, eu sei que você mandou bem. Vambora para 2026, meninos? Bora! Partiu 2026. Partiu. Obrigada, sócios. Obrigado. Foi gente. mais um ano maravilhoso. Mais um ano incrível. Bora para 2026, bora para mais um ano de aprendizado. E como a gente falou durante o episódio, se você tá vendo esse episódio agora, senão já tá tudo bem. Obrigado por mais um ano incrível. Obrigado a toda a nossa equipe, Nélio, Gabs, Big, toda a equipe técnica que colocou de pé esse podcast e nossa equipe de marketing, os profissionais incríveis da Escola do Caos. Obrigado, meus sócios amados, queridos. Que venha 2026, continue causando com a gente. Vamos que vamos. Beijo! Beijo! Valeu 2025, tamo junto, 2026!